Olá, meus amigos, essa é a mesa Vitruvius, em homenagem ao arquiteto Vitruvio, né, que desenvolveu o homem num formato que ele considerou como perfeito. Foi retratado mais tarde por Leonardo da Vinci. Naturalmente não tem nada a ver com o desenho de Vitruvius, mas é uma referência, né? É onde eu estou tentando buscar a forma perfeita aqui para que a gente possa fazer uma investigação no campo energético, espiritual, mental, físico do nosso consulente, dos nossos consulentes. Então essa é uma mesa para uma pesquisa rápida, ela tem uma gama de informações bem ampla e você vai ajudar muito se você tiver com o consulente presente ou mesmo online, né? E ela te dá uma dinâmica que você não tem a necessidade de começar por um ponto e terminar no tal ponto outro, mas sim que você pode realizar pesquisa aonde quer que tenha a necessidade. Às vezes o que precisa verificar é só uma questão de prosperidade, então nós temos o gráfico próprio para isso. Às vezes é relacionamento, às vezes é questão de saúde, então às vezes é uma questão geobiológica. Então, às vezes você quer investigar tudo, verificar todas as questões, então ela se torna prática, rápida e muito simples de trabalhar. Ela traz essa mesa um voodoo, que é onde a gente coloca essa fitinha crepe, para que a gente possa colocar aqui o nome e data de nascimento do nosso consulente. Eu costumo deixar o voodoo num decágono, gráfico decágono, durante 10 minutos, para que ele possa criar essa conexão. Depois nós vamos trazer para essa área da mesa e fazer a abertura da mesa. Eu abro essa mesa para fulano de tal, data de nascimento tal, ativar, pulsar agora. Então a gente pode começar a nossa pesquisa observando aqui essa área, que é a área da atenção, onde nós temos aqui cuidados com o corpo físico, energia dos corpos sutis, energias espirituais, energias da família e energias do meio, geobiológicas, né? Eu ando com o pêndulo por sobre estas informações, aonde ele balançar significa que ali há uma energia, né? Então eu estou tentando forçar o movimento aqui só para que a gente entenda a mesa, né? Mas aqui nós temos, por exemplo, cuidados no corpo físico. Se apontou, se balançou em cuidados no corpo físico, significa que a gente precisa então verificar os órgãos do corpo físico, ou se aponta alguma doença, porque tem alguma energia indicando que pode ter algum problema, ou já instalado alguma doença, algum problema já instalado, ou em vias de se desenvolver, né? Se for aqui em energia dos corpos sutis, então logo aqui a gente tem os nossos 7 corpos. A gente pode verificar então se algum deles traz alguma vibração, né? Se ele marcar, se ele balançar por sobre uma dessas informações, então significa que, olha, o corpo búdico está com uma frequência aqui que precisa reequilibrar. Então a gente faz isso através de apometria. Aqui também nós temos as frequências, né? E essas frequências você encontra no YouTube, pode recomendar que a pessoa ouça esses áudios para poder reequilibrar os seus corpos sutis, né? Logo aqui nós temos então as energias espirituais. Se o nosso pêndulo balançar aqui em energias espirituais, então a gente pode investigar esta outra área da mesa, né? Que tem as nossas questões espirituais, as influências, né? Que traz aqui implante energético, karmas, trabalhos espirituais, magias, né? Obsessores, larvas, parasitas, sensibilidade mediúnica ou presença de familiar desencarnado. Naturalmente, aqui são algumas, né? Não temos todas as questões espirituais para incluir sobre a mesa, que não teria espaço, né? Mas já tem bons indicativos. Então, se por exemplo o meu pêndulo foi ao passear por esta área, ele vibrou em obsessores. Opa! Então eu já tenho uma recomendação para o meu consulente, que ele deve fazer uma apometria, o que deve trabalhar com as energias Reiki, tomar passe, fazer meditações, vai ter que cortar essas influências dos obsessores de alguma forma, né? Se, por exemplo, o pêndulo me indicou que eu tenho aqui, então, implantes energéticos, né, ou chips, né?
Então aqui nesta área da mesa, a gente tem alguns chips relacionados, que são aqueles já conhecidos, já mapeados, né? Então se identificou que tem o pêndulo aqui, que tem a energia aqui sobre implantes energéticos ou chips. Então na sequência eu vou verificar qual é o tipo de chip que tem aqui. Ele, vamos supor, balançou sobre o rastreador, né? Então eu já sei que ele tem um implante e que é rastreador. Agora nesses pontinhos vermelhos eu vou verificar onde no corpo do nosso consulente essa tecnologia possa estar instalada. Então eu venho também com o pêndulo por sobre as bolinhas vermelhas e onde ele me indicar, né, que tem uma energia, uma vibração, já sei que nessa área aqui eu vou ter que trabalhar no ombro, né? Tem também mais adiante na cabeça aqui. Eu vou verificar, então ali eu vou trabalhar com bastão de plasma, cromoterapia, cristais, enfim, vou utilizar uma forma de neutralizar esses implantes para cortar as influências espirituais, né? E assim por diante, cada uma dos itens. Aqui, por exemplo, nós temos a aura, para medir o campo áurico, né? Cada 10 centímetros ele corresponde a uma determinada energia. Então, por exemplo, os primeiros 10 centímetros é o campo energético, 20 centímetros é o emocional, 30 é o mental, 40 é o espiritual, 50 centímetros é a expansão e 60 centímetros a proteção. Então eu vou vir por sobre esse pontilhado para ver onde é que está o campo áurico do meu consulente. Ele vibrou aqui em 40 centímetros. Então a gente sabe que temos que trabalhar um pouquinho esse campo áurico. Vamos ver o que se trata. Está faltando energia, tem que trabalhar com o reiki. Tem questões espirituais, já que é o campo de 40 centímetros é o espiritual, então tem questões espirituais para serem analisadas. Então a gente precisa ir investigando, né, para poder encontrar de fato do que se trata. E aqui a gente ainda tem esse botãozinho que, se vibrar aqui, indica que então aqui tem um rompimento, né, no campo áurico. Rompimento significa que ele está com larvas ou parasitas, né? Então uma coisa está relacionada à outra, facilitando bastante a nossa pesquisa, né? Aqui nesta região, então, nós temos o gráfico do equilíbrio energético, indicando que de 65% para cima, a pessoa está numa boa condição, né? De 65 para baixo, até 35, requer atenção. Ele pode estar doente, né? Pode estar se tratando, pode estar indicando que vai desenvolver uma doença. Se ele está entre os 15 e os 35, aí está em alerta, então significa que ele está com uma doença grave e está com uma energia muito baixa. E aqui, de menos de 15, então ele está já em processo de desencarne, né? Aqui nós temos essa memóriazinha de computador que indicam as nossas memórias. Reencarnação passada, vida uterina, infância, adolescência, vida adulta. Então, se o pêndulo vibrar por sobre uma destas, significa que o nosso consulente ele guarda memórias desta fase da vida, né, seja ela qual for, e que precisam ser trabalhadas porque está pesando no campo eletromagnético dele, né? Na sequência, a gente tem o termômetro da autoestima, que ele traz a condição de baixa, a condição de estima e a condição de ego. Então, nesse termômetro, o pêndulo, para demonstrar algum equilíbrio, ele tem que estar entre o 40 e 80, né? Aí está mostrando que está com uma autoestima razoável. Menos de 35 significa que ele está com uma baixa estima, e mais de 80 significa que o ego está muito apurado, né? Na sequência nós temos o termômetro da alegria, que então, quanto mais alegria, naturalmente, melhor, né? Mais vibração. E indicando que de 20 para baixo nós temos um caso de depressão, né? Aqui o termômetro da libido, indicando quanto de energia a pessoa está aplicando nos seus projetos, né?
e até mesmo quanto da energia sexual, porque a energia sexual é uma energia fortíssima, então esse é um bom indicativo aqui de como é que a pessoa se encontra nessas questões. Na sequência a gente tem aqui o perfil psicológico e o gráfico de relacionamento, né? Então aqui para verificar quando a pessoa tem necessidade de verificar relacionamentos amorosos, profissionais, amistosos, familiares. Então, verificando qual é o seu perfil psicológico, sempre com o pêndulo por sobre a informação, até que o pêndulo indique, né? A gente pode dar uma boa orientação ao nosso consulente a partir dessas informações. E, sobretudo, verificar se carrega consigo energia de pai ou de mãe, de filhos, de companheiros, né? Atual, ex, parentes, antepassados, colegas. Qualquer uma dessas chegando por cima, se ele vibrar, então significa que a energia desta informação está no campo do consulente para ser trabalhado, né? Quando aqui em cima no gráfico, atenção, ele mostrou energia sobre o meio, energias geobiológicas, este item, então eu posso verificar que energias são essas aqui nessa região, né? São energias do meio. Então, se a pessoa necessita de uma limpeza energética na casa, ou possui um objeto ou presente que está vibrando, né, alguma energia, ou se o seu local de trabalho às vezes tem uma energia muito densa, muito pesada, ou um local que ele visita com frequência, né, ou a sua mobília muitas vezes pode estar com vibração negativa, uma mobília que ele comprou usada, ou veio de um familiar, ou já estava na casa, né? Acontece muito. Ou então da redondeza. Às vezes a redondeza é amplo, né? Pode ser que more próximo a um cemitério, ou próximo às linhas Hurt e Curry, né? Ou ele tem problemas de, por exemplo, as águas que correm por baixo do terreno são contaminadas, ou a rede elétrica é negativa. Então, a redondeza ele acaba ficando amplo para isso, né? Sempre que nós temos uma dúvida sobre qualquer informação da mesa, a gente tem nela o sim e o não. Então, basta que eu faça a minha pergunta para a resposta sim ou não, com o pêndulo sobre o centro, e ele vai girar no sentido horário, indicando sim, ou no sentido anti-horário, indicando não, né? Nesta área aqui nós temos então o momento atual do nosso consulente. Aquilo que ele possa estar passando nesse momento. Claro que são algumas indicações, não é possível relacionar toda a situação que ele possa estar vivendo. Mas alguns indicativos, como por exemplo, vive no passado ou no presente, né? Quer dizer, a mente está sempre lá nas lembranças ou com medo de coisas que estão para vir pela frente. Desconexão com a natureza. Então, se não tem nenhuma, uma pessoa que vive só com celular, só em computador, só em frente à televisão, mas não é capaz de ter um contato mais amplo com a natureza, ele naturalmente vai ter problemas nos seus chakras, né? Vai ter problemas de saúde e tudo mais, né? Excesso de atividades, às vezes tem um trabalho muito intenso, hormônios em desequilíbrio. Se o hormônio, inclusive, aparecer em desequilíbrio, então nós temos, se o pêndulo nessa região vibrou, então a gente tem aqui alguns hormônios, né, que a gente pode investigar qual deles seria que está em desequilíbrio, né? Nós também temos aqui, vive nos traumas e dramas, muito comum, né? A pessoa tem as suas decepções, suas mágoas, seus aborrecimentos, e está sempre com aquele pensamento, com aquele sentimento vibrando no seu campo, né? Então, vai indicar aqui. Possui uma relação tóxica, tem dificuldades financeiras, problemas com a família, problemas de saúde. Novamente, se for problemas de saúde, a gente pode depois investigar que tem algumas doenças, né? E logo acima os órgãos. Então, na sequência, tem perturbação espiritual, tem pontos de vista equivocados, problemas com justiça, problemas profissionais. Então, são alguns indicativos que, quando o pêndulo vibrar, pode apontar que há alguma informação ali que pode ser ou que deve ser verificada.
Logo aqui nós temos o gráfico prosperidade, que traz alguns dos aspectos que podem estar interferindo na prosperidade do nosso consulente. Se passeando com o pêndulo sobre a informação, se houver alguma vibração, ele vai indicar aqui. Mas perceba também que alguns desses itens, eles estão também no campo aqui das emoções, né? Então, nós temos culpa, aqui também tem culpa. Aqui nós temos medo também tem aqui. Mas por que disso? Aqui nós estamos nesse campo das emoções, a gente está investigando todas as emoções que estejam em qualquer área da vida. Mas quando muitas vezes a gente está investigando sobre prosperidade, a gente precisa aprofundar um pouco mais nesse aspecto. Então pode acontecer, por exemplo, de você vir com o pêndulo e ele não vibrou aqui na emoção do medo, mas quando chegou aqui na prosperidade ele vibrou na emoção do medo. Mas como assim? Então quer dizer que ele está apresentando um medo a respeito dos seus negócios, seja o negócio que ele está fazendo, seja da sua empresa, seja do seu emprego, né? Então tem um medo em relação a essa questão da prosperidade, não para as demais áreas da vida. Então por isso que essa informação se repete, e porque a gente sabe que culpas e medos, quem tem certamente está com problemas na área da prosperidade, né? Aqui nós temos a escala do Dr. David Hawkins, né? Com a frequência em Hertz de 20 a 700. Lembrando que quanto mais baixa a frequência, mais dificuldade a pessoa tem em realizar, em cocriar uma vida positiva, né? E tanto que eu tenho pesquisado com as pessoas, aqui também, tá? A gente vai passeando com o pêndulo por sobre a informação, quando ele vibrar ou quando ele girar, ele está indicando que aquela ali é a frequência que a pessoa se encontra. Eu coloquei esses todos até 175 em vermelho, porque a maior parte das pessoas que eu tenho investigado, infelizmente, vibram nesta faixa de frequência, quando que a gente sabe que nós precisaríamos vibrar de 200 para cima, para que possamos ter, né, uma vida mais equilibrada, onde a gente tem um maior controle sobre os acontecimentos, sobre as coisas que a gente quer realizar, né? Logo a seguir aqui nós temos os nomes dos órgãos, alguns deles, né? E aqui para baixo as doenças, para que quando então indicar a questão física ali, como a gente já viu, se o pêndulo vibrar lá, então a gente pode verificar onde é que está esse problema, ou se há alguma doença, né? É claro que só algumas, não tem como colocar todas, mas já dá algum indicativo, né? E nessa área aqui, a gente chama de energias de tensão, que são desencarne de familiar, às vezes perdeu um filho, perdeu os pais, né? Abuso, que é uma coisa muito comum, muito sensível, assédio, drogas, aborto, assalto, tragédia, acidente. Então, quando vibra aqui em alguma dessas, a gente sabe que é algo que nós temos que tratar com o mais absoluto cuidado, respeito, porque é uma questão muito sensível, né? E aqui nas recomendações para que a mesa possa ajudar você a sugerir algum tipo de tratamento. Naturalmente que você vai ter esse conhecimento já sabe como conduzir as situações, mas se tiver alguma dúvida, venha com o pêndulo por sobre a informação e deixa que a mesa indique o que tem que ser feito. Às vezes trabalhar a criança interior, realizar uma constelação, fazer uma cirurgia astral, uma cirurgia espiritual, aplicar reiki, trabalhar com hipnoterapia, trabalhar barras de axis, apometria, trabalhar com chás e pomadas, meditação, Ho'oponopono, né, trabalhar o perdão. Enfim, aqui vai indicar, já dar um caminho, né, para que você possa recomendar ao consulente. Aqui nós temos as emoções, né, nesses botões pretos. Então, medo, mágoas, tristeza, rejeição, qualquer uma delas, se o pêndulo balançar, girar num sentido horário, anti-horário, está indicando que tem aquela energia no campo do nosso consulente e que então isso aqui provavelmente está causando alguma desarmonia, algum desequilíbrio em uma determinada área da sua vida, né? Então essas emoções vão nos ajudar muito a gente
encontrar a origem dos problemas, né? O que é que está causando aquilo que ele está vivendo naquele momento. Então esse é o processo de trabalho da mesa, bastante simples, como você pode ver, com muita informação, muito completo. Por certo que se você tem uma anamnese, vai ter que incluir mais algumas informações, e isso é muito bom, vai dar um diagnóstico mais completo. Para encerrar mesmo, para encerrar o trabalho, eu sempre fecho solicitando fechamento, né? Solicito fechamento da mesa para fulano de tal, data de nascimento tal, fechar agora. Até o pêndulo parar e está encerrado o trabalho. O voduzinho vai destacar a fita crepe, passar um pano preto nele, na mesa também, passar um pano preto para descarregar toda a energia e está pronta para o próximo trabalho, ok? Espero que ajude você no seu trabalho. Qualquer dúvida, fico à disposição. E tudo de bom, até a próxima.